E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Professor Denilson Seixas aqui, falando para vocês mais uma videoaula aí, bem interessante o assunto de hoje. Vamos colocar aqui então, o assunto de hoje é meio ambiente. Olha só, né? Muito importante aí, vivemos em uma situação bem complicada em relação ao meio ambiente. Estamos correndo atrás aí da máquina, como se diz, né? Tendo vários problemas aí no clima também, desmatamento aí no Brasil, queimadas, né, ação de grileiros, de madeireiros, né, então muito importante essa questão, que é uma questão hoje fundamental, é uma questão que trata do futuro da humanidade, né, então às vezes parece este assunto muito comum, né, nos discursos aí do dia a dia, mas é um assunto de extrema importância em vista da gravidade, né, do assunto. Então, nós vamos tratar aqui como esse assunto eu trabalho em história, trabalho também em sociologia, né? Então, vamos desenvolver um pouco sobre este assunto. Eu coloquei aqui alguns marcos, algumas referências, por exemplo, como o ser humano mudou a sua relação com o meio ambiente. Então, na pré-história, né, se a gente for ver lá no Paleolítico, né, o ser humano interferiu na natureza, interferiu no meio ambiente de forma harmoniosa, né, não tão intensa ainda. O ser humano precisava de recursos da natureza para a sua sobrevivência, criou ali a sua cultura, né, a partir, né, a sua cultura material, a partir de elementos da natureza. E quando, né, por volta de 10 mil anos atrás, aí, ocorreu a Revolução Agrícola, o ser humano começou a interferir de uma forma mais intensa no meio ambiente. Então, a partir da produção agrícola, ocorreu também um princípio aí de uma certa desigualdade entre as pessoas, né? Em vista de que algumas pessoas começaram a produzir, outras a produzir muito, outras a produzir pouco, e aqueles que ainda continuaram num sistema de caça e coleta, né? Não produzindo. Então, isso gerou uma riqueza para alguns também, a gente pode perceber esse sistema, e além disso, então, ocorreu essa desigualdade entre as pessoas, começou a se tornar, a sociedade começou a se tornar mais complexa também, aos poucos começou a surgir as cidades, né, a, a urbanização, né, então o ser humano começou aos poucos a criar as profissões também, que antes não havia, as instituições de religião, instituições de poder político também, então aos poucos, né, a sociedade começou também a crescer, a população começou a ter uma expectativa de vida maior com a Revolução Agrícola também, né? Porque a dieta alimentar no Paleolítico era mais simples, no Neolítico ali começou a se diversificar um pouco mais, né? Essa dieta alimentar. E isso fez com que a expectativa de vida aumentasse. Outro ponto importante que eu sempre lembro sobre a interferência humana no meio ambiente está relacionado com a Idade Moderna. Idade Moderna que ocorre uma mudança na relação do ser humano, porque o ser humano, a partir do antropocentrismo, né, o ser humano está no centro, o ser humano como um ser criativo, um ser inventivo, um ser que promove mudanças na sociedade, que interfere, que é protagonista da sua própria história, né, desenvolvendo tecnologias. A partir daí, então, também com o desenvolvimento da ciência, o ser humano começa a se posicionar, né, de uma forma mais um sentimento de superioridade em relação aos outros elementos da natureza. Então, com a ciência chegando aí num patamar bem evoluído, os elementos da natureza são conhecidos, né, de uma forma bem mais minuciosa para servir ao ser humano, né? Então,
antes, né, a natureza, o meio ambiente como um elemento de contemplação, passa a se tornar um elemento para servir o ser humano apenas, né? E com isso, então, o ser humano, com essa ideia aí do antropocentrismo, de ser superior aos outros elementos da natureza, o ser humano não percebe, então, que ele também faz parte da natureza e do meio ambiente. Então, ele é apenas um ser mais complexo. Ele é um ser muito mais complexo do que outros. Mas isso não o torna maior ou melhor, né? Ele é apenas diferente dos outros elementos. Então, esta mudança aí, a partir da Idade Moderna, faz com que a natureza, o meio ambiente, acabe se tornando, né, mais prejudicado. E também, durante esse processo aí da Idade Moderna, a gente pode lembrar sobre a colonização, por exemplo, da América, onde, a partir da vinda dos espanhóis e dos portugueses, houve, né, a retirada de recursos naturais daqui da América, ouro, prata, pedras preciosas, né? Então, aos poucos, os minérios vão sendo retirados da natureza e, aos poucos, também a gente percebe que o meio ambiente não dá conta de se regenerar, né? E isso, então, esse processo aí da Idade Moderna vai ser um ponto importante aí na questão ambiental, né? A devastação ambiental vai se tornando cada vez maior. Lembrando que aqui no Brasil, né, os portugueses, quando vieram para cá, né, retiraram o pau-brasil para utilizando essa madeira para como matéria-prima para tintas, né, para tingir tecidos. Então, aqui houve esse problema aí. Também a relação com os nativos, tanto os espanhóis quanto os portugueses, ocorreu a morte de boa parte dos indígenas também, né? Então, tudo isso está relacionado com o meio ambiente. E uma outra fase posterior, a gente pode também analisar a Revolução Industrial, né? Com a Revolução Industrial, se intensificou ainda mais a poluição, né, a degradação do solo, dos rios, né, a poluição do ar também, com a urbanização cada vez mais intensa, né, nas regiões onde as indústrias se estabeleceram. Às vezes também, durante esse início aí da Revolução Industrial, não havia saneamento básico, não havia o sistema de esgoto, né? Então, as moradias eram precárias para os operários também, então havia uma situação bem precária. E também, né, lembrando sobre a retirada de matéria-prima para suprir as necessidades das indústrias. Então, isso nunca se tirou, em tão pouco tempo, tanto recurso da natureza quanto a partir da Revolução Industrial, né? Então, o ser humano, aos poucos, se a gente for analisar a história, ele foi interferindo cada vez mais na natureza, como sendo um baú de recursos, e que esses recursos na mente humana seriam infinitos, né? Mas a gente sabe que o planeta Terra é um planeta finito, né? Se a gente não cuidar deste planeta, nós vamos ter aí um fim muito trágico para a humanidade no futuro, né? E isso, então, a gente tem que pensar o conceito aí de sustentabilidade, né? Sustentabilidade tem a ver com cuidar do meio ambiente, cuidar do hoje, mas também pensando nas gerações futuras, né? As gerações futuras, eles têm também o direito de usufruir do meio ambiente, assim como nós estamos aí usufruindo também. Então, nós precisamos deixar para as gerações futuras um ambiente saudável para que as pessoas possam viver de forma saudável, né? Então, cada vez mais estão se pensando aí em novas formas de energia, cada vez mais aí energias limpas, né? Energia eólica,
energia solar também. Então, a ideia, né, seria a partir de agora, aí, já estamos atrasados, vamos dizer assim, né, utilizando automóveis elétricos também, né. Então essa é a tendência, né. A tendência do mundo é cada vez mais cuidar aí das questões ambientais, no dia a dia também, cada pessoa exercendo aí a sua importância, aí, a sua atividade, cuidando aí do lixo, não colocando o lixo em local errado também, né? Então as pequenas coisas aí ajudam para a questão do meio ambiente, tá? Um outro assunto que eu quero tratar sobre essa questão é a Carta da Terra, né? Por volta do ano de 2000 foi instituído a Carta da Terra. A Carta da Terra é um conjunto de princípios que norteiam, então, o comportamento da humanidade em relação ao meio ambiente. Então, é muito importante ter conhecimento desta Carta da Terra para que a gente possa, então, a partir disso, ter uma nova relação com o meio ambiente, uma relação mais harmoniosa, né? E lembrando também que nós temos muito o que aprender com os indígenas, né? Os indígenas, eles têm uma relação muito diferente se comparado com a nossa relação com as questões ambientais. Então, muitas vezes os povos indígenas, né, são tratados aí com preconceito, mas nós temos muito o que aprender com estes grupos. Eles têm uma relação bem mais harmoniosa e com uma simbiose aí com o meio ambiente, e no futuro, então, a tendência é essa. Então, deixo a dica, né, pesquisem aí na internet sobre a Carta da Terra. Então, muito importante isso. E o ser humano, então, sempre teve esse princípio aí de conquista, né, a conquista das coisas, só que essa conquista não foi feita com cuidado, né? E a partir de agora, nós temos que ter um cuidado com o meio ambiente, certo? Então, deixo aqui meu abraço a vocês e até um próximo vídeo aí.